Essa edição da Revista Curta começa animada, com o DJ Lencinho apresentando os destaques do acervo do Circo Voador, que foi recentemente digitalizado e traz muita coisa boa para quem gosta de música. Quem também conversou com a gente foi a cineasta Yasmin Tainá, que conta detalhes de seu projeto Cabela, um filme sobre afirmação feminina, e a artista visual Laura Lídia, que falou um pouco sobre seu projeto Ervas SP. O curador Nelson Brissac apresenta os desafios da exposição Ver do Meio, em cartaz em São Paulo, e o grupo Roda Romani Trio apresenta as particularidades de seu trabalho, fortemente influenciado pela música cigana. Circo Voador acaba de lançar seu catálogo virtual. É uma história que contempla o circo de 1982 até 1997. Você acessa o site do circo e pode baixar diretamente em PDF toda essa história. É um catálogo feito em dois momentos. No primeiro você tem toda a trajetória, toda a marca de shows, artistas que passaram aqui, todo o dia a dia do circo de 82 até 96, quando ele é fechado pelo então prefeito César Maia. E aí a gente tem um pouquinho também do que aconteceu em 97, que era o show SOS Circo Voador, que a gente fazia, quer dizer, que a Maria Jussá na época fazia, para tentar reabrir a lona que então estava fechada. Nesse catálogo também, as pessoas podem saber as VHS que a gente tem aqui, que foram recentemente digitalizadas e que estão disponíveis aí para pesquisa. Quem quiser fazer pesquisa aqui no Circo Voador e conhecer a nossa equipe lá do Acervo, escreve para acervo@circovoador.com.br. Venha ao circo, venha conhecer o nosso acervo, esse acervo é show! O sol de oração não sei, eu sou som da catedral, sou louco, sou mistério, absorve o cemitério. O barato desse acervo é que você pode achar Chico Science apresentando aqui quando a Nação Zumbi estava ainda no primeiro disco, você pode achar o Planet Ramp no início, o Rapa, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha. Até que eu não gosto de Kid de Abelha, não, brincando. Mas eu não gosto mesmo não, desculpa, tem que ser sincero. Marcelo Nova, Skank, enfim, toda uma geração que passou até artistas internacionais como eles, Ramones. Enfim, o barato desse catálogo é que ele realmente mostra uma riqueza que esse palco já teve. Muita gente interessante que passou aqui, muita diversidade, muita história da música presente aqui no palco do circo e agora no catálogo que você pega lá no site do Circo Voador. Agora uma música aqui nova que eles não conhecem e que eu quero lançar aqui no Circo Voador da Lapa, em homenagem a Perfeito Fortuna, que tá ali atrás. Oi, eu sou Yasmin Tainá, eu sou diretora e roteirista do Cabela ao Filme. O Cabela começou em 2012, ele é baseado no conto chamado MC Cabela. E o Cabela ele narra o processo de reconhecimento e entendimento de uma menina negra de periferia enquanto mulher negra. Ela vai se descobrindo nesses caminhos e nesses caminhos ela vai encontrando algumas dificuldades e vai passando por toda uma questão de humilhação, vai passando por esse processo difícil mesmo, que é você se empoderar, esse momento de empoderamento, né? E aí a gente falou, mas a gente vai fazer com quem? Com as nossas amigas, atrizes que a gente conhece? Vamos ver se a gente consegue alguém diferente para vir fazer esse trabalho com a gente. A gente fez uma chamada pública na internet, em 2 dias a gente recebeu 100 mulheres, assim. E eu fui percebendo, até depois que cada uma apresentou o texto para mim, e foi tudo filmado e tal, eu vi que não era mais só um vídeo, sabe, delas lendo aquele texto. Elas tinham uma vontade de fazer um projeto que fosse além da questão que é tão política do relato, né? Então, eu decidi escrever um roteiro. O roteiro foi feito a partir de uma pesquisa de imagens e a gente tem também trocamos muitas referências de filmes.
E chegou no meio desse grupo o link do filme do Zósimo Bubu, Alma no Olho. Então, quando eu vi esse filme, eu falei, que é isso? Porque ele consegue ser um gênio, entende? Inventar milhões de possibilidades com fundo branco, que dá essa coisa do infinito. E a gente tinha limitações. Eu queria trabalhar com uma limitação de espaço, principalmente. No elenco do Cabela, a gente tem uma diversidade de meninas, né? Meninas negras carecas, meninas negras que gostam de alisar, porque a gente acha que se você gosta não tem problema nenhum, né? Você não é mais ou menos negra porque você gosta de alisar ou porque você gosta do cabelo crespo, né? E eu olhava pro elenco e falava, falta uma mulher trans negra, porque a gente tá falando de racismo também, sabe? É um filme antirracista. Eu acho que o Cabela coloca é o empoderamento da mulher, sabe? Ela tá falando de uma voz da mulher e que são mulheres, né? Não interessa a forma como ela gosta de estar no mundo. Meu nome é Laura Lídia, sou artista plástica, trabalho também com ensino de arte e o foco principal da minha pesquisa artística é a busca por manifestações naturais na vida da cidade. A primeira manifestação assim, que mais me chamou a atenção foram as plantinhas que brotam em qualquer lugar, assim, no asfalto, no concreto, basta ter uma fissura, um aglomerado de matéria orgânica que uma sementinha pousa e consegue brotar, consegue se desenvolver. E aí eu, focando nessa ideia, nesses protagonistas dessas manifestações de retomada, né, de um espaço natural, eu idealizei esse projeto. Essa ideia surgiu em 2010, quando eu morava em São Paulo ainda, caminhando em qualquer lugar, mas um lugar que me chamou muita atenção foi o Minhocão, porque ele é um ícone de uma obra gigantesca construída exclusivamente para carros, não é para as pessoas e muito menos para plantas. Agora, no final do ano passado, esse projeto foi contemplado pela FUNAT. Então, na época do mapeamento, que foi em janeiro, a gente identificou 44 espécies. Uma representante de cada espécie, que estivesse numa localização interessante, que ela estivesse bem desenvolvida. Essa intervenção vira como uma identidade dessa plantinha para chamar atenção e ela existe, né? Para recuperar a dignidade dela. Ela acaba sendo protagonista daquele espaço, né, daquela paisagem. Verdomeio é uma espécie de um desafio colocado a 3 fotógrafos de 3 gerações diferentes, com procedimentos e técnicas distintas entre si. E o desafio foi enfrentar um corpo a corpo com a cidade, do seu interior, reavaliando a experiência de percepção que o habitante de São Paulo tem no seu dia a dia. Quer dizer, não buscando pontos de vista que sejam privilegiados, que sejam únicos, que deem conta de tudo. Olhar a cidade hoje é, na verdade, repensar o que é a fotografia, que é a questão dos limites do ver. De certa maneira, o conjunto das imagens ressaltam essa experiência. Foi um trabalho de escavação. Foi como o artista usando não um pincel, mas um buril, de modo a escavar a paisagem e nos revelar rostos, os muros de concreto e os muros de tijolo sem reboco que formam essa paisagem estranha e hostil, né, de São Paulo.
toca música cigana, na verdade, da mesma forma com que os ciganos, com o nomadismo, eles vão passando pelos lugares e trocando com a cultura dos lugares, tanto incorporando a cultura dos lugares quanto passando a própria cultura deles. Dessa forma a gente vai fazendo com o nosso repertório. A gente vai misturando com a música brasileira e misturando de acordo com a formação de cada um de nós. A gente, a princípio, foi convidado por um amigo nosso produtor para fazer semanalmente um trabalho no restaurante francês. E a gente foi convidado para tocar o jazz francês. Os principais expoentes são o Django Reinhardt, que é um guitarrista cigano, e o Stéphane Grappelli, que é violinista. E eles faziam esse som lá pela década de 30. E a gente, a princípio, foi copiando esse repertório e a gente foi pesquisar um pouquinho das outras músicas ciganas, né? Então, a música cigana da Romênia, da Bulgária, do leste europeu inteiro, onde tem uma cultura muito forte de música cigana, a gente foi fazer essa pesquisa e também misturar com a música brasileira. A nossa instrumentação facilita, na verdade, tem uma certa versatilidade, que a Carol, além do violino, ela toca também trompete, então dá umas cores diferentes e chama para uns lados interessantes. Assim. Então, eu acho que o resultado aí dessa mistura é o trabalho do Roda Romani. Música cigana, para mim, remete a muita alegria, é uma coisa assim, tão divertido, tão alegre, com muito virtuosismo, com muitas nuances, e, enfim, e muitas cores, né? Quando eu penso em música cigana, eu penso muito colorido, liberdade. Então, a partir desse conceito de liberdade, a gente pode fazer o que quiser.